Olá, segundo ano, boa tarde. Hoje, nossa aula será de português, uma aula extra, certo? Porque o capítulo 2 ele é bem grande, bem extenso. E em arte, a gente já concluiu o capítulo 11 e o capítulo 12. E agora nós veremos uma aula de português extra. Lá na página 41 do livro 3 de vocês, de português, vai falar sobre o emprego do C, o QU, o G e GU. Como utilizarmos eles, certo? Sabemos que algumas palavras têm o som de C, mas se escreve com QU. Da mesma forma, é o G. E em outras utilizamos o GU. Por exemplo, a família do G é G, G, Gi, Go, Gu e Gão. Para ficar com esse som forte de Ga, Go, Gu e Gão, fica apenas com as vogais, o G acompanhado das vogais A, O, U e o ão. Com o GE e o GI, o som já muda, fica Gé e Gi, fica um som fraco. E para ficar com um som forte, aí utilizamos o GU, para ficar com Gé e Gui, certo? Na família do C é K, Sé, Si, Có, Cu e Cão. Perceberam que o CE e o CI ficou com um som fraco também, fica Sé e Si. Para ele ficar com um som forte e ficar Que e Ki, utilizamos o QU. Fica QUE, Que, QI, Ki, certo? Aqui tem alguns nomes de alimentos, que é cuscuz, hambúrguer, quiabo, goiaba, mingau, guisado, queijo, cajuzinho, cocada. Perceberam aí que algumas palavras foram utilizadas o QU, outras o GU, outras apenas o C e outras apenas o G. Na tabela abaixo, você vai separar as palavras que dão nome aos alimentos de acordo com as informações fornecidas. No grupo 1, você vai colocar as palavras em que é possível identificar o som representado por G, como, por exemplo, na palavra frango. Por exemplo, Gá, Gó, Gu e Gão, certo? Você vai identificar aí quais são essas palavras e escrever aí que dá para identificar representado pelo G. Lá nas palavras em que é possível identificar o som representado por C, como por exemplo acarajé, você vai colocar aí as palavras que tem o C e as palavras escritas também com QU, tá? Depois de separar, aí nós vamos para cá, partir para a página 42. Você vai dividir as palavras dos grupos conforme as indicações abaixo. Aqui no item B, você vai colocar o grupo 1, as palavras com G. E no grupo 2, as palavras escritas com GU. Lá embaixo, no quadrinho amarelo, você já vai colocar algumas palavras escritas com C. E depois, as outras palavras escritas com QU. Lá no marcadorzinho, onde tem essa setinha, tem assim: quais são as vogais que aparecem logo após as letras GU e QU? Quais são as vogais? É o E e o I. Por quê? Porque utilizamos GU e QU apenas com essas duas vogais, com o E e o I. O GU é Gé, GUI, Gui. O QU é Que e o QI, Ki. Na setinha 2, fale para a turma como seria pronunciada as palavras. Aqui era para ser feito em sala. Então, passando para a próxima seta, nos grupos 1, que é o grupo 1 da letra G e o grupo 1, as palavras com C, que vogais aparecem logo após a letra G e o C? Quais são essas vogais? Aqui tem um exemplo. Em alguns casos, o GU pode representar o mesmo som representado pela letra G, assim como o QU pode ser representar o mesmo som
representado pela letra C. Utilizamos GU e QU para representar, antes das vogais E e I, o mesmo som representado pelo G de frango e pelo C de carne, como em hambúrguer, guer. Se eu botar apenas o G e o E, vai ficar Gé, não é? Então, utilizamos o aí, GU, hambúrguer. Não dá para perceber que tem o U, mas é utilizado porque vem antes da vogal E. Guisado também vem antes da vogal I, tem que ser utilizado GU. Queijo, que, também não dá para ouvir a pronúncia do U, mas o U está presente porque vem antes da vogal E. E quiabo também da mesma forma. Lá na página 43, dando continuidade ao mesmo assunto. Ao pronunciar as palavras quiabo e hambúrguer, nas sílabas qui e gué, que letra não é pronunciada? A gente acabou de falar. Tem uma letrinha aí que ela não é pronunciada quando falamos hambúrguer. E quiabo. Não dá para ouvir o som de uma letrinha aí. Quinta, leia os pares das palavras em voz alta. Quilômetro, tranquilo. Ó, o quilômetro, ele é pronunciado diferente. E o qui. Aqui já dá para ser ouvido i. O i não, perdão. Tranquilo. O outro grupo de palavras. Guitarra, não dá para ouvir o som do u, mas linguiça já dá para ser ouvido aí a letra U. Leque, frequente, guerra e aguentar. Perceberam que algumas palavras dá para ser escutadas a letra U e outras não dá para ser escutada. O que há de diferente na pronúncia das partes destacadas nos pares das palavras? Aí você vai dizer que algumas palavras, não é? Aí você pode citar as palavras que dá para ser escutada, né, ouvida, a letra U quando é pronunciada, e as outras palavras que não dá para ser ouvida a letrinha U. Em algumas palavras, a letra U das sílabas guer, gui, que e qui, ela é pronunciada. Em outras, não. Sexta, é hora de praticar. Complete as palavras com C, QU, ou G ou GU. Certo? Como a tia já falou, o GU e o QU só é utilizado quando é acompanhado da vogal E e I. Então, daí já dá para vocês identificarem quais são as palavras escritas com QU e GU. E o C e o G das outras vogais, A, O, U e ão. Tá bom? Então, essa é a nossa aulinha extra de português, certo? Vamos até aqui, essas 3 páginas, sobre o emprego do C, QU, G e GU, tá bom? Aguardo aí a atividade de vocês. Tchau, tchau!